maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno sempre. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é antes de tudo um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Em vez de nós trazermos um convidado, a gente está convidando as pessoas a fazer perguntas sobre a reencarnação como lei biológica. Você que é nosso telespectador, que gosta do programa Ciência e Espiritualidade e gosta da TV Mundo Maior, você pode fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, ligando para o 0800 12 18 38 e assim vai estar colaborando com a divulgação do Espiritismo. O Espiritismo é evolucionista ou criacionista? Olha, essa questão é bastante delicada, porque existem várias interpretações para esses dois termos. O Espiritismo, ele é, por natureza, evolucionista, né? A ideia básica do Espiritismo gira em torno da evolução do espírito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma noção da existência de Deus, da espiritualidade, uma noção da evolução não material. Então, eu não diria que o Espiritismo é criacionista, né? Porque o criacionismo ele se relaciona com a existência de Deus, mas Deus criando o homem da maneira como ele é, ou criando os animais da maneira como eles são. Eu acho que a maneira como o Espiritismo vê a evolução das espécies precisa ser reclassificada. Eu colocaria assim um evolucionismo espiritualista. Eu acho que seria o termo mais correto. As plásticas por vaidade podem trazer consequências para a vida espiritual? Olha, eu acho que a cirurgia plástica, principalmente a cosmética, ela pode sim ter um aspecto negativo ou um aspecto positivo, né? Depende não da cirurgia em si, mas da intenção daquele que está procurando a cirurgia, né? Da mesma maneira que a cirurgia plástica reconstrutiva, ela tem inegavelmente uma função benéfica para os indivíduos, né? Reconstituindo lesões graves, para muitas pessoas, uma coisa que pode parecer fútil para outra é uma questão fundamental para ela, né? Um nariz que traga para a pessoa algum constrangimento, mesmo que as outras que estão ao redor dela achem o nariz bonito, para ela aquilo pode ser uma coisa importante, e aí a cirurgia plástica vai estar trazendo um benefício que eu não acredito que vai trazer consequências ruins para ela no futuro. Agora, se ela utilizar esse recurso de uma maneira fútil, leviana, aí, como tudo na vida, ela vai ter as consequências do seu ato. A genética conseguirá criar personalidades saudáveis? Olha, durante muito tempo,
a genética utilizou um paradigma chamado determinismo genético. Esse determinismo, ele dizia o seguinte, que tudo no ser humano era determinado pelos seus genes. Desde o evento do genoma humano, em que a gente descobriu que tinha apenas 25 mil genes, e não os 100 mil que a gente imaginava ter, que o determinismo genético vem perdendo muita força, e hoje a maioria dos geneticistas já não acredita mais no determinismo genético. Essa forma de pensar acreditava que o caráter, o perfil psicológico do indivíduo estava também determinado nos seus genes. Então vinha muito aquela história, eu não vou adotar uma criança porque eu não sei quem é o pai e quem é a mãe, e se o pai for um bandido, um assassino, ele vai acabar tendo um filho bandido e assassino também. Isso não existe. E hoje, quanto mais a gente estuda a espiritualidade, quanto mais a gente entende o processo da reencarnação como lei biológica, mais a gente percebe que quem determina o nosso caráter, né, o nosso perfil psicológico, é o nosso espírito, reagindo com todos os outros fatores que estão associados nesse momento, genéticos, ambientais e culturais. Qual a visão espírita da clonagem? Bom, eu não tenho autoridade para dar a versão ou a opinião espírita da clonagem. Eu posso emitir a minha opinião a respeito. Não é? A clonagem é um método biológico em que você pode replicar um indivíduo biologicamente. A verdade é que os únicos clones perfeitos que nós conhecemos são os observados na natureza, que são os gêmeos idênticos, ou os gêmeos homozigóticos. Esses indivíduos eles têm o mesmo núcleo, ou seja, os genes dentro do núcleo são iguais e os genes das mitocôndrias também são iguais. Quem conhece gêmeos idênticos sabe que apesar de eles serem idênticos em termos biológicos, eles são completamente diferentes como pessoas. Eles têm comportamentos diferentes, marcas de nascenças diferentes, impressões digitais diferentes. Então, onde é que está isso? Onde está essa diferença? Se eles são idênticos geneticamente, por que eles não têm também as mesmas impressões digitais? Por que eles não têm também as mesmas marcas de nascença? E por que eles não se comportam exatamente da mesma maneira? Né? Tiveram o mesmo ambiente uterino, tiveram os mesmos pais, o mesmo ambiente cultural, as mesmas condições? A resposta é simples, porque, na verdade, o indivíduo não é constituído pelo seu corpo físico exclusivamente. Ele é constituído por uma individualidade, por uma inteligência individualizada. Né? Nesse sentido, a clonagem ela nada mais é do que uma replicação de corpos biológicos idênticos, que se desenvolverem como indivíduos completos, vão ter espíritos diferentes e se comportar de maneira completamente diferente. Se a gente pudesse clonar um Einstein, produzir 10 Einsteins, a gente ia ter 10 indivíduos com a mesma potencialidade dele, mas não com a mesma genialidade. Como se dá o processo reencarnatório em bebês de proveta? Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, até porque houve uma polêmica muito grande com relação a isso, e aí eu vou remeter os nossos telespectadores a assistirem o DVD Pinga Fogo, do Chico Xavier. Nesse DVD, o Chico faz uma referência aos bebês de proveta, né, que naquela época a gente nem sonhava em fazer clonagem ainda. E o que ele falava era o seguinte, que no momento em que houver a união entre o espermatozoide e o óvulo, mesmo em laboratório, ocorre nesse momento a reencarnação. E ele vai além. Ele diz que esse processo é até um pouco mais simples do que o que ocorre no útero. Porque quando a fecundação ocorre no útero materno, você tem interferência do perispírito da mãe, que pode estar auxiliando ou até rejeitando essa nova fecundação. Então vejam bem que a reencarnação em laboratório, ela não só é possível como provável. Agora, se vai ocorrer ou não, é um outro aspecto a ser discutido. Nós sabemos que 25% apenas dos embriões congelados, eles vão resultar em indivíduos se forem instalados em um útero. Isso mostra para a gente que pelo menos 25% destes embriões têm ou devem ter um espírito encarnado. Agora, esses espíritos vão ficar ligados a esse embrião enquanto estiverem congelados? Sim, vão ficar. A única coisa que eles estarão impedidos é de reencarnar em um outro corpo. Para eles reencarnarem em um outro corpo, eles precisam se desligar desse. Isso significa morrer.
né? Então o embrião que tem o espírito ligado, mesmo que ele fique congelado 8, 10, 15 anos, ele vai estar lá preso àquele corpo, mas não dentro da geladeira, obviamente, né? O espírito, ele continua dentro do seu plano espiritual, levando uma vida dentro das suas possibilidades. Ou se o seu perispírito miniaturizado também diminui muito a condição de consciência dele, ele também pode permanecer todo esse tempo preso ao corpo físico, no plano espiritual, mas sem consciência, né? Pode parecer uma coisa absurda, mas absolutamente não é, né? A gente tem que ter uma noção de que o tempo aqui na Terra e o tempo no plano espiritual são dimensões completamente diferentes. E às vezes para o espírito pode ser até uma vantagem ele permanecer um certo tempo congelado. É só a gente imaginar um espírito que tem uma ligação de obsessão muito forte com outros espíritos, com um grupo de espíritos, que não consiga se desconectar deles. Então, para ele poderia ser extremamente benéfico ficar um tempo fora de circulação, vamos colocar assim, né, ligado a um corpo congelado, para dar a oportunidade desses obsessores dele reencarnarem em outras situações e ele ficar livre para poder retomar o seu caminho. O que é eugenia? Bom, a palavra eugenia, o eu é de normal, né? Gênesis de origem, seria a origem normal. Se a gente for pegar no dicionário a definição de eugenia, ela é uma coisa que nos parece boa, não é? Eugenia seria um método, uma ciência que trabalha para a melhoria genética das espécies. O que, na verdade, a gente tem ligado